Não se espera que um doutor vai ser tão burro. Eu sou o Evandro Xuxinho, @minxuxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, @esbolho no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 21 de maio de 2022 até o dia 27 de maio de 2022. Nessa semana, acidente nos Estados Unidos mata influenciador e Golden Retriever de Santa Catarina que viajavam em Fusca. Warriors dominam os Mavs no ritmo de Klay Thompson e estão na final da NBA. Datafolha: 73% dos brasileiros confiam na urna eletrônica. Número caiu em relação à última pesquisa. E aí, Sboli, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha. Uma semana aí com aulas, com assistir... Sports. Com esportes. Ia falar com assistindo jogos de tudo quanto é tipo de coisa, mas então vamos resumir para esportes. Porque teve gente que jogou e teve gente que assistiu. Oi? Teve gente que assistiu, teve gente que jogou. Exato. Você quer roubar minha fala agora? Você quer fazer na minha semana? Perdão. Pode continuar. Então, mas teve gente que jogou, teve gente que assistiu esportes e teve gente que voltou a cozinhar, voltou a escrever coisas, voltou a ser burro, né? Também, ao não prestar atenção em algumas coisas. E tem gente aí que está nos preparativos também para daqui a pouquinho coisas que vão acontecer, mas só vão ser relatadas na próxima semana. É isso aí, cara. Então, como de praxe, fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Beleza, vamos lá. Cara, minha semana, acho que dessa vez eu tenho algumas coisas pra relatar aqui. Nem todas são coisas positivas aqui da gente, mas eu vou deixar isso mais pro fim do meu relato. Vamos começar do jeito mais feliz. Então, do último fim de semana pra cá, do último episódio pra cá, na verdade, no fim de semana eu maratonei, né, ao seriado Cavaleiro da Lua, na rede de streaming do Camundongo, porque eu não tinha assistido ainda, porque tava, né, lançando um episódio por semana, e aí eu vou esperar sair tudo de uma vez, né, pra não ficar na fissura de um viciado, né, que assiste o episódio e tem que esperar uma semana pra sair o próximo. Deixar sair tudo, aí eu assisto de uma vez só, e foi isso que eu fiz. Assisti, gostei, não diria que é imperdível, mas é um seriado legal, gostei bastante. Aí também, durante a semana, né, pra fazer com um arremate, assim, né, exercícios físicos foram quase nada, meio que assim, dia sim, dia não. Por outro lado, né, a meditação que eu tinha comentado nos últimos episódios pra cá, que era uma coisa que eu tava querendo voltar e tudo, ou pelo menos me policiar mais a respeito disso, nessa semana sim, eu, né, consegui meditar todos os dias. Foi uma coisa bem positiva, né? Até essa semana foi bem legal, assim, que eu tô dormindo, né, um tanto considerável de horas. Então, o meu humor tá muito bom, assim, eu tô, né, verdadeiramente feliz, assim, e bem equilibrado mentalmente. Não tô com, sei lá, ao longo do dia queda em nível, assim, de produtividade e tal. Eu tô, né, bem satisfeito com a minha performance de trabalho e tudo. Tanto que das coisas, né, pra eu relatar aqui, é que hoje, por sinal, eu terminei de preparar uma tantada de aulas. Eu acho que eu tenho, sei lá, coisa pra umas 2 semanas sem precisar me estressar, assim, muito de produtividade. Seria mais uma coisa de, né, dou uma olhada no dia, só pra dar uma relembrada, né, do que eu preparei, né, pra ser falado naquele dia. E aí, né, dá aula. Eu já preparei provas que vão ocorrer, uma das provas que vão ocorrer daí na semana que vem. Então eu tô adiantando meu trabalho, tô feliz com isso. No fim de semana, né, voltando a falar, eu também cozinhei, né, uma coisa que eu não fazia há um bom tempo. Eu acabo, né, preparando todo dia meu café da manhã e jantar, que costuma ser omelete, né, alguma coisa bem, bem simples nesse sentido. Mais refeição, assim mesmo, eu acabo não tenho preparado muito, desde que eu voltei, né, a morar aqui em Beltrão, né, que eu tinha tido aquele meu período que eu estive morando em Marechal Cândido Rondon. Desde janeiro pra cá eu acabei nem cozinhando mais, porque eu tô pegando, né, marmitas no restaurante aqui em frente de casa, que é tipo delão a marmita, depois, né, considerando, né, umas outras correrias que eu estou tendo esse ano e o preço, né, não digo que é o cardápio mais equilibrado do mundo, mas, pô, né, é um excelente custo-benefício e tá me ajudando bastante aqui a lidar com essas minhas outras correrias, né, que eu tô para esse ano. E daí eu acabei cozinhando no fim de semana pão de queijo e fiz uma bolachinha, um cookie de banana que eu fui influenciado pelo rei dos streamings aqui, o Casimiro, ou Casimito,
gosto, né, dos vídeos que ele reage à montagem de lancheiras. Eu vi essa receita lá, me deu uma baita vontade, eu vi que eu tinha os ingredientes aqui e depois, vou fazer. E ficou excelente, assim, muito bom. Quero ver se eu faço fim de semana de novo, porque é muito facinho de fazer e dá um resultado bem maneiro. E aí tá, né, os 2 últimos eventos aqui, que são as 2 possibilidades de reflexão que eu tenho, eu ainda não decidi qual vai ser. Uma delas é né, poderia ser algo positivo, né, ao desenvolver na minha reflexão, que é que eu voltei, né, a cultivar, né, um outro hábito bom, né, que eu vinha fazendo isso no ano passado e deixei, né, de fazer por alguns bons meses, que é do nosso momento Pedro Calabres por aqui. No curso dele ele fala sobre isso, em vários vídeos do YouTube ele também já fala sobre isso. É uma prática de estimular, né, circuitos cerebrais, assim, positivos, né, se chama em tradução livre, diria diário da gratidão, né. Você escreve coisas que aconteceram no seu dia, justificando por que você interpreta elas como alguma coisa benéfica. Isso, né, tem as comprovações, etc e tal, que estimulam as circuitarias cerebrais, né, envolvidas em sistemas de recompensa e prazer e tudo mais. E eu dei uma folheada, né, nesse meu caderno e eu vi, né, alguns eventos, né, que eu tinha escrito, né, no ano passado e eu vi, nossa, que legal, né, que eu vivi isso, que eu registrei isso, que eu interpretei dessa forma e foi, né, algo legal que talvez eu elabore mais daqui a pouquinho. E a outra possibilidade também, essa não é tão positiva, é que nós estamos para perder a nossa conta do Instagram, nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @maisumasemana. E talvez eu fale sobre isso daqui a pouquinho, porque foi só um vacilo da minha parte e talvez, né, vale a pena registrar aqui como, né, algo um pouco mais elaborado na nossa discussão da reflexão da semana. Por enquanto, eu tenho que passar a palavra para você falar da tua semana. Muito bem, então vamos lá. Minha semana começando, como de praxe, cronologicamente pelo final de semana. Eu tive aula na sexta-feira, não lembro ao certo o que aconteceu depois, mas acho que foi o de sempre, eu fui na Bela e tal. Dormi, porque no sábado eu acordei preparado pra jogar o meu vôleizinho. Aí, a princípio, a Bela não queria jogar, mas daí ela decidiu de última hora aí também. Então, fomos lá jogar no vôleizinho, nos divertimos bastante. Eu sinto assim que eu não queria arriscar muito, mas uma coisa que eu percebi é que agora, como eu sei dessa lesão no joelho e tal, né, como eu já sofri bastante, eu percebo que a minha forma de cair, ela se modificou, porque antes eu caía meio que de frente e assim, claramente projetando o joelho, e agora eu tô caindo rolando, sabe, eu tive vários momentos no jogo em que eu tive que pular pra pegar a bola, e aí todas elas eu pulava já rolando, sabe, colocando o ombro e fazendo um movimento que talvez você saiba dizer com mais precisão, seja parecido com uma queda de Aikido, assim, que você usa o impulso que você tá indo pra rerolar e conseguir se erguer quase que automaticamente. Possivelmente acho que rolamentos em geral, né, de artes marciais por aí devam trabalhar, né, a gente chama de Mayukemi, né, um rolamento pra frente, ou se for de lado e tal, aí, né, você faz as adaptações do japonês e tal pra isso. Ladokemi, então. Eu fiz vários Ladokemis e foi interessante. Eu não quis me esforçar demais, porque eu tava bem receoso de que meu joelho fosse sofrer as consequências depois. Mas a verdade é que no domingo ele ficou tranquilo, na segunda ele tava meio estranho, na terça ele tava doendo. Na terça ele doeu um pouco, assim, mas não foi nada que me deixasse manco, né? Era só, tipo, uma dorzinha, assim, eu até falei, não vou nem colocar muito peso sobre ele, vou usar minha perna esquerda aqui pra sustentar o corpo, pra subir degraus e essas coisas. E deu resultado, porque na quarta-feira ele já tava de boa, e hoje ele tá ok também, eu não sinto nenhum tipo de dor. Nessa semana também tive uma notícia que foi a primeira que eu li dessa semana, que de certa forma sim me impactou um pouco, porque teve o caso do Jesse do Shurastei, que eram 2 viajantes, né, um homem e um cachorro, que estavam viajando aí pelo continente, e eles morreram num acidente de carro na segunda-feira. E na segunda-feira era o dia que eu estava ouvindo uma entrevista dele no programa Mais Que 8 Minutos do Rafinha Basso. E eu falei, que legal, né, cara? Maneiro, assim, essa perspectiva e tal, né? É uma loucura que eu nunca faria. Mas eu acho maneiro, né? Tipo, a pessoa tá seguindo ali seus sonhos e tal, vivendo uma loucura e tal. Eu sei que tem diversas lições, que é algo, tipo, totalmente contrário ao que eu faria.
né? Mas não por conta disso eu não deixo de admirar, né? A pessoa fala, que bom que ela tá seguindo seus sonhos e tal. E aí, assim, foi muito engraçado receber a notícia, tipo, sei lá, em questão de horas, assim, falar, não, né? Que eu acho que até, eu não lembro como que eu descobri, se foi o Rafinha, se eu tava xeretando na internet, alguma coisa assim. E aí eu vi que ele tinha morrido, falei, cara, como assim, sabe? Tipo, e aí, assim, me impactou de certa forma, sabe? Porque, tipo, foi algo tão próximo, sabe? Que falei, porra, triste. Também essa semana eu fui no meu oftalmologista e fui no meu dentista, né? Cada um com seus propósitos. Reconstruir o meu dente, que era a reflexão da semana passada, né? Quando eu tava comendo um sanduíche e meu dente simplesmente caiu e foi engolido por mim. E o meu oftalmologista, eu tava com uma pequena bolinha aqui perto da minha pálpebra. E aí ele fez uma microcirurgia, tirou a glândulazinha e tal. Acontece, mas pra ficar de olho e tal. Mas que a princípio não era nada grave, como um câncer ou algo do gênero. Era só uma reação. E aí, beleza. Hoje eu tô me preparando pro show do Oswaldo Montenegro, mas o que talvez tenha sido relevante durante essa minha semana foi a última rodada do campeonato inglês, né? Nesse último domingo a gente teve a última 38ª rodada do campeonato inglês, em que todos os times jogam simultaneamente, e havia 2 times que estavam disputando pelo título apenas com 1 ponto de diferença. E cara, foi emocionante assim, no nível que eu vou explicar daqui a pouco, né? Porque isso é o que vai gerar a minha reflexão, que foi até um pouco além, que enquanto a gente tava fazendo a prévia, assim, eu comecei a pensar que quando eu estava assistindo o jogo, no que eu tava pensando enquanto eu tava assistindo o jogo, e eu vou relatar isso daqui a pouquinho, porque agora primeiro eu vou passar a bola pro Sbolle de novo, para que ele faça a reflexão. Beleza. Cara, então, a minha reflexão eu não decidi direito ainda, então eu vou decidir exatamente agora do que eu vou falar. Então, se for uma decisão ruim, paciência. É assim que as coisas acontecem. Então, dito isso, minha reflexão vai ser sobre a gente estar para perder a nossa conta do Instagram, né? Como eu disse, uma decisão ruim, né? Às vezes acontece e a gente tem que lidar com isso. É de fato o que está acontecendo, né, com a gente. Por quê? O que aconteceu? Eu loguei, né, na conta do Instagram para alternar, né, na minha conta pessoal e a conta do podcast. E aí, quando eu mudei para a conta do podcast, tinha, né, uma notificação, o Instagram pedindo, adiciona a data de nascimento, coisa do tipo, né. Eu adicionei a data, né, do nosso primeiro episódio, assim, né, como marco, né, de ser quando o podcast nasceu, digamos assim. E aí, né, o Facebook, né, falou, né, se tem menos de 13 anos, isso vai contra as nossas políticas aqui, e a gente vai desativar sua conta em 28 dias, né, nesse teor assim tal. Se tiver alguma contestação para fazer, entre em contato aqui, preenchendo esse formulário, blá, blá. Aí eu mandei isso, né, como a gente não tem a gente não tem documentações da nossa empresa, coisa do tipo, eu mandei, né, documentos pessoais, né, falando, né, eu, né, sou responsável pela conta, né, eu, né, sou devidamente maior legal e tudo, e só foi recusado o negócio. Tentei de novo, novamente foi recusado, e aí a gente vai eventualmente findando nesses 20 e tantos dias. Imagino que a conta vai ser desativada e aí depois eu vou, né, só criar outra conta esperando que dê para pegar o mesmo nome de usuário. Aí vai ser uma coisa só de subir, né, os posts do feed, como eram e coisa do tipo. Não sei se eu vou, né, conseguir subir todos eles, né, que já tinham sido criados. Talvez eu consiga, né, mas vamos ver o que eu tenho de arquivo ali. E aí, né, a minha reflexão acaba sendo disso, né, de você aceitar esses momentos desconfortáveis, aceitar que as coisas acontecem, talvez por desatenção, né, sei lá, se eu tivesse colocado uma data incorreta, né, pegando, né, um número de anos ali que seria alinhado às diretrizes do Facebook, do Instagram, que não daria problema, coisa assim, mas foi só às vezes desatenção, foi às vezes fazendo meio rápido as coisas. Não me atentei a isso, não me atentei a esse número mínimo, aí agora tem que arcar com as consequências desse vacilo da nossa parte. Bom, uma hora eu vou registrar isso de uma maneira positiva, espero, no meu caderninho, nos meus registros ali de eventos que acontecem comigo, tentando tirar alguma perspectiva benéfica de tudo isso daí. Porque no momento é o que resta, é a gente esperar e não tem muito o que fazer. Acho que é uma grande lição de vida isso. Uma lição de vida engraçada. Cara, o que eu posso dizer?
acontece, né? É aquilo. Simplesmente acontece. Não deveria acontecer, mas aconteceu. Não se espera que um doutor vai ser tão burro. É o que eu falo pros meus alunos. Assim, vocês acham que eu tenho doutorado, sou uma pessoa inteligente? Vocês não estão ligados, né? Mas, enfim, sei lá, assim, é o famoso deslize, né? Um vacilo e tal. Mas, cara, assim, o que isso gera de problema, né? O que isso gera de sofrimento pra qualquer um de nós dois? Eu tô super tranquilo com isso, sabe? Tipo, tudo bem, o que vai acontecer no máximo, assim, talvez de consequência, pra mim é, tipo, sei lá, a partir de agora mudar, ao invés de falar perfil oficial não verificado, @mais uma semana, falar, sei lá, perfil... Ou não falar por algumas semanas, né, até daí dá tudo certo, de ter um novo perfil. Também tem essa opção, né? Ou falar, sei lá, underline, mais underline uma semana, sei lá. Alguma coisa assim. E tá tudo bem, né, cara? Se a gente fosse tão importante a ponto do nosso Instagram ser um meio eficaz e rentável de comunicação, evidentemente que a gente já teria tomado outras medidas do tipo ter feito algum CNPJ, um MEI, alguma coisa, pra que a gente associasse a conta, né? Mas como ainda a gente tá nesse estado de... a gente só grava o podcast porque a gente gosta de falar sobre a nossa semana e conversar os dois juntos ao mesmo tempo e tá tudo bem. Né? Então, assim, tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem, não gera sofrimento. Aí a questão, eu não sei com você, do tipo, porque eu sei que a gente pensa de uma forma um tanto quanto parecida, né? Então eu fico naquela de tipo, putz, será que ele tá se martirizando? Não. Tipo, cara, como eu sou burro, não sei o quê. Não, Nossa, um pouco eu reconheço que eu fui burro, mas eu não tô me torturando por isso, não. Até por ter comentado, né? Essa semana eu tô mega equilibrado, assim, em termos de quantidade de sono e tudo. Tá tendo um impacto muito considerável. Foi uma das coisas que eu já negligenciei em outros períodos da minha vida, né? O tempo de cuidar mesmo, né? Do tanto que eu durmo, coisas assim. E eu vejo que agora estar mais atento a esse tipo de coisa me deixa muito mais tranquilo por esses vacilos que acabam acontecendo, infelizmente, na vida. Mas tudo bem, tô aceitando super tranquilaço. Sobre isso, né, meninas? Temos que manter aí a nossa sanidade. Exato. E precisamos também manter o fluxo do programa, e indo agora para tua reflexão. Beleza. Então vamos lá. A minha reflexão, ela tem relação direta com futebol. Por quê? Pra explicar como é que foi essa última rodada, 2 times estavam disputando a primeira colocação da tabela, em que havia uma diferença de 1 ponto entre elas. Então a equipe do Liverpool tinha 89 e a equipe do Manchester City tinha 90. Se eu não me engano é algo assim, ou foi assim que encerraram, não sei ao certo. Mas a verdade é que até os 70 minutos, basicamente, o Manchester City, que até então estava em primeiro na tabela, tinha ficado em segundo porque ele estava perdendo seu jogo por 2-0, enquanto o Liverpool estava ganhando a sua partida, né? Ou seja, o Manchester City não seria campeão. E em uma questão de 5 minutos, um dos jogadores que entrou em campo como alteração, fez 2 gols, e aí mais um terceiro, em 5 minutos, trouxeram a vitória para o Manchester City, o que foi, cara, bem emocionante, porque era para quem eu estava torcendo. No geral, eu gosto muito, não lembro se eu tinha relatado isso aqui em algum momento do podcast, mas eu gosto muito de futebol europeu e, em particular, eu gosto muito do campeonato inglês. Eu acho o campeonato inglês, assim, o melhor campeonato disparado do mundo, assim. E o que eu pensei enquanto eu tava assistindo o jogo, quando aconteceu tudo isso, né? Eu cheguei ao ponto de me emocionar, sabe? Tipo, nossa, vai, porra, caraca! De dar os meus berrinhos, digamos assim, até a ponto de acordar a Bela, ela tomar sustos e tal, enquanto ela tava na cama dormindo. E eu tive 2 pensamentos sobre isso. O primeiro deles, que eu já tive em um momento da minha vida, enquanto eu tava assistindo o Barcelona do mesmo técnico, inclusive do Pep Guardiola, jogando uma partida, e que eu olhava assim e falava, caraca, isso é histórico, sabe? Tipo, a forma como o time tava jogando e tal, no famoso tic-tac do Pep Guardiola, né? Que é uma característica de treinamento dele, de não ficar com a bola mais do que 3 segundos, sempre usar a opção de passe. E aí eu fiquei com essa mesma sensação, só que também de uma outra perspectiva, de que eu tô vendo a história sendo feita por um clube atualmente, mas eu tô vendo as grandes estrelas que já fizeram história no passado retornando ao futebol. Eu ficava me perguntando muito isso quando eu era criança, do tipo, quando o Dunga se tornou técnico da seleção brasileira, né? Eu ficava tipo, é o Dunga, sabe? Tipo, eu sei que ele jogou, mas eu nunca vi ele jogando, entendeu? Sabe? Não era da minha época. Sei lá, é o Dunga. Sei lá. Eu sei que ele foi capitão da seleção brasileira, e é isso. Mas eu nunca vi ele jogando. E agora, nesse momento, eu sinto a passagem do tempo a partir do momento em que eu vejo
grandes técnicos de seleções, de times, sendo que eu já os vi jogando. Tipo, era a época em que eu assistia ao futebol, eu já os via. Então, como exemplo, a gente tem o Zidane, tem o Gerrard do Liverpool, o Lampard do Chelsea, sabe? Todos, o Xavi do Barcelona, eram todos jogadores assim que eu literalmente eu tava assistindo. Eu vi eles jogando e falava, caraca, nossa, muito bom, muito bom. Nossa, jogador foda. E aí, de repente, eles estão no campo. Tipo, eles continuam no campo, mas eles continuam como técnico. E eu acho isso fenomenal, porque é uma clara visão de que o tempo tá passando e que eu tô com a sensação, digamos assim, uma sensação de estar se colocando no lugar do meu pai e do meu avô. Porque eles viram o Dunga jogar, eles viram outros técnicos que outros jogadores que agora são técnicos ou dirigentes ou etc, né, fazendo parte disso. É engraçado como o futebol também, além de trazer toda essa emoção, de fazer história, ela marca a passagem do tempo pra mim também. Pode crer. Então, eu já vi esses jogadores, não sabia, né, eu sabia do Zidane, que tava de técnico, eu vi também o Guardiola como jogador, vi o Xavi como jogador, né, vi toda essa galera aí e tal, eu só não sabia que eles estavam atuando, sabia, né, Zidane, Guardiola, sabia. O resto não fazia ideia que estavam atuando nesses clubes, por sinal. Concordo também, né, com essa visão. Futebol, né, acho que pra quem acompanha um pouco mais, ou mais uma semana, sabe que eu tô um tanto distante, né, do que anda acontecendo. Eu só consigo, talvez, contribuir com a minha visão de quem acompanha NBA, né, que isso eu tenho acompanhado com uma certa regularidade. E lá o paralelo que eu consigo fazer é que é um esporte que valoriza muito o seu passado, valoriza muito a sua história, né? Então, talvez alguns times agora estejam, talvez, cultivando isso no futebol, mas eu vejo isso que já é uma realidade bem consolidada no basquete. Porque você vê, pelo menos agora tá na época dos playoffs, né? Tá bem no final da temporada, acabou a Conferência Oeste ontem, a Conferência Leste pode acabar hoje, pode precisar de mais alguns jogos, dependendo do resultado de hoje à noite. E você sempre vê, assim, no estádio, no ginásio lá, que tem, sei lá, jogadores históricos, né, jogadores que fizeram a carreira jogando a vida inteira no lugar. Então, ontem teve o jogo do Warriors e Mavs, né, aí tinha lá o Dirk Nowitzki, tava no ginásio. Acho que ontem não, porque o jogo foi em São Francisco, mas ele tá lá, nos jogos que eram em Dallas, ele tava lá, e o cara, né, foi talvez o maior nome da história da franquia. E aí tem sempre os jogadores, o Shaquille O'Neal, ele é comentarista hoje em dia, assim, nas transmissões. E sabe, você tem muito esse zelo, né? Você vê a NBA esse ano fez 75 anos. Então eles trazem grandes nomes pra fazer, né? Um evento ali e tal. E no futebol, que bom que isso tá sendo mais cultivado hoje em dia. Então, que bom. Tomara que isso daí continue evoluindo pra essa progressão, né? Porque eu acho que é uma coisa interessante a gente valorizar, né, o passado ali, valorizar as pessoas que contribuíram pro esporte, ter essa visibilidade ou esse apreço que as pessoas acabam tendo hoje em dia. Então, maneiro. Não sabia dessas personalidades hoje em dia do outro lado do campo, mas legal, bom saber. Assim, eu preciso fazer uma ressalva ali, eu não sei se eu dei a entender isso, mas eu não acho que existe algum tipo de homenagem ou espírito de celebração do jogador se tornar técnico, coisa assim. Pra mim é quase um caminho do tipo, cara, eu sou jogador, eu só fiz isso a minha vida inteira, eu não quero sair do futebol, eu nem sei como sair do futebol, sabe? Porque é uma vida dedicada a isso, né? Então... Sim. E mesmo a pessoa ser capacitada pra isso, porque, por exemplo, o Marcos lá do Palmeiras, né? O ídolo máximo do clube e tudo, só que ele aposentou, foda-se, acabou, não quero me meter com essas coisas, quero tomar minha cerveja e ficar de boa. Na verdade ele tem um cargo no time do Palmeiras. Ele é... Sim, mas ele atua mais de bastidores, umas paradas assim. Isso. Né? Exato. E ainda nem tão... Talvez nem tão atuante, tão presente assim, né? Mas é o jeito do Marcos, né? Exato. Mas assim, eu também não sei se eu dei a entender isso, mas só pra deixar claro, então, o Zidane, ele não tá, nesse momento, comandando nenhum time. Ele tá esperando a princípio, né, o que dizem as notícias é que ele tá esperando ser o substituto do Deschamps para ser técnico da seleção francesa. O Lampard, ele tá no Everton, técnico do Everton. O Gerrard, ele é técnico do Aston Villa. E eu não lembro quem mais... o Xavi é do Barcelona. Eu entendi que o Lampard tava no Chelsea, o Gerrard tava no Liverpool. Não, só pra deixar claro. Eu sabia que eu já tinha treinado o Real Madrid, achei que ele tava de novo, que levou pra mais uma final, que ele tinha ganhado tudo da outra vez que ele tava de técnico. O Zidane, ele tá sem clube. Ele, pelas especulações, ele quer assumir a seleção francesa, então ele tá esperando um convite formal após essa
mas, assim, não se sabe se é após essa Copa do Mundo, tipo, acabou a Copa do Mundo, daí, tipo, vão dar tchau pro The Champs e daí vão chamar ele, ou se agora... É que, assim, tá muito em cima também, né, mas enfim. Só que a gente tá enrolado pra caralho, né? A gente já tem que encerrar o programa. Sim. Enfim, só pra deixar claro, então, por mais que eles foram ídolos nesses clubes, né, eles não necessariamente estão assumindo o papel de técnicos, dirigentes na mesma equipe. Eles foram pra caminhos diferentes, digamos assim. Pode crer. Então vamos pra sessão mais? Vamos lá pra sessão mais. Então vamos lá. A gente tem um feedback ou uma indicação? Não temos feedbacks. Já olhei, inclusive, a caixa de spam do nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, caso seja algum nobre de uma nação africana, e tem nada lá. Então a gente vai ter que ir de indicação dessa vez. Muito bem. Então eu imagino que você já tenha algo pra indicar. Então, eu posso indicar. Se você não tiver nada mais, né, importante pra falar, eu poderia falar do Cavaleiro da Lua, que eu assisti no fim de semana. Finalizei, né? Comecei e finalizei no próprio fim de semana. É um seriado curtinho, são 6 episódios, né? Então, não sei, né, se vai ter uma segunda temporada, como é que tá. Mas encerrou recentemente, né? Então, tá aí bem tranquilo pra ser assistido. Ele aborda uma outra... A Marvel tem né, explorado algumas temáticas um tanto diferentes, ou estilos um tanto diferentes ultimamente, né? Com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, tinha alguns elementos, né, do terror. O Cavaleiro da Lua tem uma pegada de explorar mitologia, então, e também algumas discussões de... Aí você poderia entrar num subtextos, né, de saúde mental, de transtornos de personalidade, umas coisas assim. Então, a Marvel tá, digamos, amadurecendo, né, a linguagem dela, ou mesmo as temáticas dela, tá bem interessante. E não diria, né, que tá no mesmo nível, né, de obras, né, já do impacto que teve algumas obras do tipo o primeiro Iron Man, coisas assim. Mas vale a pena, vale assistir pra ver, né, a própria evolução, né, de mais essa entidade aí, mais essa organização, tudo que também fez parte da nossa vida por vários e vários anos e continua fazendo. Então, acho uma indicação legal, indicação curtinha, você maratona num fim de semana, aprende mais sobre mitologia e curte uns bons efeitos especiais, umas porradarias que, né, é isso que acaba aparecendo de vez em quando. Beleza. Eu tenho uma indicação também, mas acho que vou deixar para uma próxima hora, porque a gente já tá, assim, estendendo demais aqui. Vamos então pros recadinhos? Vamos lá. Então, se você quiser mandar um feedback para nós, deixar-nos um pouco mais felizes, você pode encaminhar um e-mail no e-maildasemana@gmail.com. Repetindo, e-maildasemana@gmail.com. Eu continuo com o Instagram. Por enquanto, pode continuar. Tá. Se você quiser mandar uma mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode nos encaminhar uma mensagem nos nossos Instagrams. Você tem o meu pessoal, que é o @minxoxin, o meu mesmo, ou você tem o dele, que é o @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. E se não, e a gente também pede para as pessoas seguirem, né, nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né? Por enquanto a gente tem acesso... Ou melhor, a gente não tem acesso aos analytics, mas em breve a gente voltará a ter. E continuem seguindo, porque daí, quando a gente voltar a ter acesso, a gente consegue saber, né, quem segue a gente, né? A faixa etária, de onde as pessoas seguem a gente. Então, é legal, né? O Mark Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Então, é bom, a gente acaba conhecendo mais as pessoas. Por enquanto, a gente não consegue acessar isso, mas eventualmente conseguiremos. E se não conseguirmos nessa conta, quando a gente voltar, se sigam de novo a gente no nosso novo perfil, que seja o mesmo perfil, né, só que resetado, que seja outro, vai ser sempre muito importante a gente saber quem são vocês. E aí também pedimos sempre para as pessoas ajudarem a gente a espalhar a palavra, né? Escolhe o episódio que você gostou e dá aquela piramidada. Manda para alguém que não conhece podcasts em geral, ou não conhece o nosso podcast em específico, esse episódio aqui, um outro episódio, ou um combinado de episódios, e talvez a outra pessoa, né, acabe gostando também e compartilhando o que achou, o que, né, já viveu com relação àquilo ali, como é que interpreta também as nossas reflexões. E aí, se você ou a outra pessoa, ou essa outra restante da pirâmide de pessoas que você acabar indicando, acabar compartilhando histórias, né, e perspectivas aqui com a gente, acaba então pontuando no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização agora, porque não tivemos feedbacks. Então, né, por hora é só, a gente tem que dar aquele tchau. É isso? É isso, valeu, falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.